Olá, boa noite a todos, daqui Nuno Andrade para mais um vídeo sobre saúde natural. Alguma vez ouviste falar de açafrão da Índia ou açafrão da terra? Se és uma pessoa que te interessas por estes temas de saúde natural, fica atento até ao final do vídeo, pois eu hoje vou falar dos mais poderosos benefícios desta planta extraordinária. E também vou dar no final falar de um estudo científico muito recente, tem 2 meses mais ou menos, ainda não fez 2 meses, sobre esta planta. Tá? Boa noite, Maria Costa, boa noite, Maria Pinto. Obrigado pelos corações. Se acharem que este tema pode ter interesse a mais alguém, cliquem neste momento no botão partilhar para que mais gente tenha acesso a este tipo de informações. O açafrão é uma especiaria, qualquer pessoa pode ter em casa, usar na comida e tem tantos benefícios, mas tantos benefícios, que se vocês partilharem esta informação com outras pessoas, de certeza que eles vão agradecer, ou em silêncio ou não. Mas toda a gente agradece saber estas coisas. Algumas pessoas sabem, outras não. Boa noite, Maria Costa, Fátima Laranjeira. Olá, Anabela Vieira, e parabéns pelo aniversário. Olá, Maria Plácida, Ana Campos, José Chagas. Beijinhos, Maria Pinto. Olá, João Marcelino, gosto em ver-te. Olá, Cristina Coelho. Olá, Celeste. Olá, Zéza Vieira. Olá, Marisa Isabel. Boa noite, Ana. A Ana diz que adora açafrão. Também eu. E desde que comecei a aprender estas coisas, comecei a usar mais vezes ao dia, muitas vezes ao dia. Olá, Marisa. Olá, Lucília. Eu acabei agora, mesmo agora, foi mais ou menos das 8 às 9 e qualquer coisa. Eu estive numa formação online, aqui na internet, com um médico. E tive a oportunidade até de fazer algumas perguntas e fiquei bastante esclarecido em relação a algumas doenças. Falámos sobre a tiroide, a fibromialgia, alopécia, cancro, todo este tipo de coisas, e com testemunhos também de pessoas que melhoraram destas coisas todas. E foi realmente fantástico. Mais uma formação. Esta foi online, não foi ao vivo. Eu também costumo ir todos os anos, uma ou duas vezes pelo menos, ter formações com médicos ao vivo. Já fui este ano à Áustria, no final de março. E hoje foi na internet, e realmente eu já conhecia o senhor, o doutor, mas foi a primeira vez que tive a oportunidade de assistir a uma explicação dele sobre algumas coisas, sobre algumas doenças, sobre suplementos, etc. Alimentos até. Mas foi muito interessante porque pude fazer perguntas. As pessoas que estavam presentes a ouvir puderam fazer as perguntas que quiseram. E realmente é fabuloso. Nós podemos ter contacto direto com quem sabe mais que nós e poder questionar determinadas coisas que nos poderão ser mais benéficas para a saúde. Tá? É para isso que eu gosto de aprender estas coisas e gosto de ensinar. Tá? Também foi falado do açafrão, curiosamente. Eu já tinha decidido que ia falar sobre isto hoje, mas curiosamente também foi falado do açafrão, e de um suplemento que tem açafrão, que eu também uso, etc. E realmente o açafrão tem tantos benefícios que eu só vou dizer alguns. Eu vou falar de 8 ou 9. Olá, Vandinha. Olá, Cláudia Correia, Marília Cavalinhos. Maria Zélia Andrade, também é Andrade. Olha, também, coincidência. Boa noite. Boa noite, Marília. Boa noite, Celeste. Boa noite, Silva Carvalho. Olá, Nanda Borralho. A Maria Pinto diz que nunca comprou, tem que comprar. Isso é bom? Vais ficar a saber hoje. É muito bom. Olá, Luísa Cunha. Beijinhos. A Maria Costa ainda hoje pôs no batido de kefir açafrão. É isso mesmo. É isso mesmo. Açafrão biológico. Isso é que é importante. Em quase todas as refeições. É isso mesmo. Já vamos ver quais são os benefícios. São muitos. Vou só falar de alguns. Olá, Fernando Canossa.
Hello, Andrew Walters. I don't know if you speak Portuguese, but this is a Portuguese training. Sorry, I don't know. Olá, Lina Machado. Olá, Lucília. Sejam todos muito bem-vindos. Perdão. Então, todos nós já ouvimos falar do açafrão da terra, açafrão da Índia. Ele é extraído de uma planta que se chama curcuma, tá? Eu tenho em casa curcuma em raiz biológica e também tenho curcuma biológica em pó. Eu uso as duas coisas, dá mais jeito de estar em pó para certas coisas e em algumas comidas eu meto mesmo a raiz, tá? Esta planta existe na Índia, essencialmente, por isso é que se chama açafrão da Índia, mas também existe na maior parte dos países do sudeste asiático, tá? Na Ásia. Tá? É muito utilizado na medicina indiana, ayurvédica e também na medicina chinesa. Tá? Esta planta tem vários compostos químicos que se chamam os curcuminoides, vem da curcuma, não é? E uma substância principal que se chama a curcumina. Tá? É a substância principal. E é esta substância que tem estes efeitos todos que eu vou falar. Tá? Primeiro benefício que eu tenho aqui, não há nenhuma ordem específica, mas que existem estudos que mostram que realmente é muito benéfico, é para prevenir e diminuir coágulos sanguíneos. Ainda hoje estive a falar com uma pessoa que me pediu ajuda que tem coágulos sanguíneos nas artérias, por exemplo. Está bem? O açafrão é excelente para esse tipo de coisas e não só para prevenir, mas também para quem já os tem, para diminuir. Ou seja, esta substância faz muito bem ao sangue. Há uma coisa que eu aprendi, já aprendi em várias formações médicas, eu calculo até que tenha sido na primeira, não tenho bem a certeza se foi na primeira ou na segunda, mas eu já ouvi isto várias vezes. Qualquer alimento ou suplemento que ponha o sangue a funcionar melhor, faz bem a tudo. Tá? A tudo. O açafrão, se diminui os coágulos sanguíneos, faz bem a tudo. É porque põe o sangue a funcionar melhor. Daí, nós ser uma especiaria que nós podemos adicionar à comida, fazer várias coisas, etc. Peço desculpa que eu esqueci-me aqui de tirar. Dê-me só aqui uns segundinhos para eu tirar aqui as notificações, o som, senão vocês... Ok, já está. Boa noite, Anabela Sousa, Ninela Azevedo, Elsa Teixeira, Joaquina Martins. Sejam todos bem-vindos. Portanto, um dos poderes do açafrão é diminuir e prevenir coágulos sanguíneos. Portanto, mesmo se fosse só este benefício, já valia a pena usar açafrão com regularidade. Tá? Segundo benefício, reduz os sintomas de depressão. Depressão, eu chamo-lhe a doença da moda, é uma doença que eu cada vez vejo mais gente, é uma das coisas que eu já mais ajudei pessoas também. Eu também já tive, também me consegui livrar dos medicamentos de forma natural, etc. Mas a depressão também tem uma parte nutricional envolvida, que tem a ver com o intestino, tem a ver com a proteína, tem a ver com várias coisas que as pessoas nem sequer imaginam. Toda a gente, ou quase toda a gente, acha que isto é um problema apenas da nossa cabeça. Também é, mas não é só. Tá? Há sempre aqui vários fatores que influenciam estarmos deprimidos ou não. Tá? É a forma como nós lidamos com o dia-a-dia, com as coisas que acontecem no dia-a-dia. É verdade, sim, isso também é uma das razões para ter depressão, mas existem deficiências nutricionais, existem excesso de toxinas e existem, por exemplo, disbioses no intestino, que é o nosso segundo cérebro. Na comunidade científica é assim que é chamado. O nosso intestino é o nosso segundo cérebro. Tá? Está diretamente ligado ao nosso cérebro. E nós não temos noção que aquilo que comemos afeta o nosso estado de espírito, o nosso humor, o nosso sono. Nós não temos noção destas coisas, às vezes. Não é? Mas isto é extremamente importante. O açafrão também ajuda na depressão. Tá? Muitos de vocês tomam medicamentos para a depressão, que não resolve nada, só
quanto mais toma, mais difícil é depois de largar. Tá? E o açafrão, uma planta, tá? Qualquer pessoa pode ter em casa, usar na comida, usar mais vezes ao dia e ajudar a diminuir os sintomas da depressão. Tá? Portanto, excelente também para as depressões. Terceiro benefício, e esta planta é conhecida por ser a planta com o efeito anti-inflamatório mais potente que existe na natureza. Perdão, precisava de beber água. Tá? É excelente para reduzir as inflamações. Qualquer doença, seja ela qual for, começa com inflamações. Seja ela qual for. Quando nós sentimos dor, é porque a doença já está mais avançada. Tá? Mas qualquer doença começa por inflamações. Os cancros, tudo começa por uma inflamação de alguma coisa que não está bem no corpo. Tá bem? E o açafrão é considerado a planta com o poder anti-inflamatório maior que existe no planeta Terra. Tá? É o açafrão. Ajuda a diminuir as inflamações, as dores, esse tipo de coisas. Tá? É excelente para esse tipo de coisas. Se tiverem a gostar, coloquem uns coraçõezinhos e cliquem no botão partilhar para que mais gente tenha acesso a estas informações, que isso é que é extremamente importante. Partilhar a bênção da saúde. Olá, Anabel, homem de barba de olhos verdes. É, sou eu mesmo, obrigado. Olá, Pedro Coias. Elsa Teixeira diz que bebe curcuma, uma colher de sopa num copo de água, também pode ser consumido dessa maneira. Ok, Elsa, bem bom. Olá, Luís Molim. Maria Pinto pergunta se pode comprar um celeiro ou ervanária. Sim, biológico, tá? Tem que ser biológico para não ter químicos e ter mais poder. Olá, Helena Carvalho, boa noite. Outra vez. Olá, Carla Reis. Olá, Minelbe. Beijinhos. Lucília diz que tem que começar a tomar todos os dias para a minha depressão, mas não gosto muito de sabor. Qual a melhor maneira de tomar? Lucília, pôr na comida, tá? Pôr na comida. Eu faço uma bebida que se chama Golden Milk. Um dia deste vou ter que fazer um vídeo sobre isso. Tá? É fácil de fazer. É só pôr um leite vegetal. Eu recomendo leite de coco, sem conservantes, sem nada. Tá? Leite de coco puro. E pôr açafrão, a raiz ou o pó, e aquecer num muito baixinho, e pôr um bocadinho de pimenta preta para absorver, porque o corpo absorve 20 vezes mais se nós juntarmos um bocadinho de pimenta preta também. Está bem? E é uma bebida, eu gosto do sabor, pode haver pessoas que não gostam, mas eu meto em todas as comidas que faço. Se eu fizer um peixe grelhado, eu meto azeite, meto alho, meto alguns orégãos, algumas especiarias e vinagre, por exemplo, de cidra, biológico, e meto sempre açafrão, pimenta preta, tá? E é dessa maneira que eu tempero o meu peixe cozido ou grelhado com os legumes. É dessa maneira que eu tempero. Eu acho ótimo o sabor. É uma questão de irmos experimentando e ver como é que gostamos mais. Tá? Há pessoas que bebem com um copo de água, outros que fazem o Golden Milk, outros que põem na comida. Eu faço isso tudo. Por acaso com água nunca experimentei, mas não sei se será assim muito bom. mas faz bem. Está bem, Lucília? Espero ter ajudado. O Luís Melim fala que o cloreto de magnésio puro ajuda ou ajudou-me a baixar os sintomas da depressão. Sim, magnésio é um mineral... Obrigado também pela partilha, Luís. O magnésio é um mineral extremamente importante para várias funções no nosso corpo. Ele funciona com quase todos os outros minerais em conjunto. Tá? Tomar só cloreto de magnésio pode ajudar. Eu não sou muito defensor de tomar só o magnésio, porque nós precisamos de outros minerais também que estão em falta, não é só o magnésio, mas se realmente ajuda, tomar um cloreto de magnésio bom pode ajudar na depressão também, nas queimbras, por exemplo, também ajuda, e noutras coisas, tá? Nós precisamos de mais minerais, o magnésio é um, e no caso do Luís, ajudou. Obrigado pela partilha. Eu presumo que o açafrão também tem magnésio. Está bem, Luís? Olá, Luís Matos. Obrigado, Maria Pinto, pela partilha. Joaquina.
Joaquina, esta é uma coisa que ajuda, tá? Eu já ajudei milhares de pessoas, porque em 3.000 pessoas, para aí 40% usavam antidepressivos e comprimidos para dormir e esse tipo de coisas. Tá? A maioria conseguiu largar, há meia dúzia deles que não propuseram na cabeça que não conseguem. Tá? Porque se nós reforçarmos o corpo, a pessoa começa-se a sentir bem. Foi isso que eu fiz comigo também. Eu com 26 anos andei um ano, pelo menos um ano a tomar antidepressivos. Sempre que parava com eles ficava na mesma, né? Estava sempre a tremer, o meu estado normal era sempre a tremer muito. Tomava antidepressivos, ficava apático. E depois comecei a tomar uns suplementos e comecei-me a sentir melhor e larguei as medicações e os problemas da asma também começaram a desaparecer e foi por isso que eu me apaixonei por esta área. Tá? Qualquer pessoa que queira deixar de tomar medicamentos para a depressão não é assim tão difícil. É só tomar um suplemento bom, mudar meia dúzia de coisas e a gente começa-se a sentir bem e vai-se fazendo o desmame com a ajuda do médico, por exemplo, que foram eles que receitaram, são eles que têm que tirar, não é? Reduzir, mas a maior parte das pessoas vai ao médico para reduzir e os médicos dizem que não. Mudam a marca, normalmente. É o que as pessoas que têm esses problemas me dizem, tá? Mas, Joaquina, se precisar de ajuda, manda uma mensagem depois em privado, está bem? Falamos um bocadinho sobre a depressão e outros problemas que possa ter e se precisar de ajuda, manda uma mensagem, está bem? Terei todo o gosto em ajudar. Olá, Sónia Madureira, São Teixeira, Carla Soares, Maria Pinto pergunta se é melhor em pó ou raiz. Tanto faz, é a minha opinião, tá? O pó é mais prático para pôr, para fazer um molho, por exemplo, em vez de estar a secar a raiz ou a triturar. A raiz pode-se cortar, é tipo gengibre, parece o gengibre por fora, tá? Mas por dentro é amarelo. A raiz também se pode ralar e pôr nas saladas, ou ralar e pôr na comida, ou cortar com uma faca e pôr na comida, tá? É dessa forma. Eu uso as duas coisas, que é para, dependendo do que eu vou fazer, por exemplo, para fazer para pôr num prato, num tacho, que eu esteja a cozinhar alguma coisa, eu meto a raiz, tá? Mas se for para fazer o molho para temperar o peixe, eu já meto em pó. É mais prático, é mais por causa disso, tá? É uma questão de opção, tá bem? Compra os dois e depois vais vendo qual é que é melhor. A raiz dura-me sempre mais tempo, porque eu uso, como o pó já está em pó, a gente acaba por usar mais o pó. Tá bem? Olá Odete, olá Adília. A Adriana Ribeiro toma em cápsulas, também se vende em cápsulas, sim. Açafrão em cápsulas, pode-se tomar. E também não consegue usar na comida, é como o gengibre, ok? Algumas pessoas são mais sensíveis ao sabor, né? E não gostam tanto, tá? Mas mesmo em menos quantidade, que a gente puser menos quantidade, não nota tanto o sabor, não é? Há uma série de truques que nós temos que fazer para conseguirmos comer algumas coisas que nós devemos e que não gostamos do sabor, como eu fiz com o abacate, também não gostava, também não gostava de vinagre, nunca gostei, e habituei-me devagarinho, pouquinho, depois fui aumentando e agora já consigo. Pronto, há sempre maneiras de fazer isso. Leite de coco, Minel, eu compro numa ervanária, está bem? Biológico, sem conservante nenhum. Existe. O Joaquim bem na comida. A Lucília também não consegue bem na água. Olá, Eugénio Fernandes, Dora Barreto, David Bastos. Olá, Assunção. Obrigado, Anabela. A Anabela Souza está aqui a dar uma dica. Para quem não consegue tomar açafrão puro, um chá de excelente sabor é misturar com outras coisas, obviamente, lá está. Está aqui uma boa dica. Casca de laranja, erva doce, pau de canela, gengibre e o açafrão. Tá? Se o sabor ficar muito forte, é só pôr menos gengibre e menos açafrão, que tem sabores fortes, e já se consegue beber. Fica um sabor meio agridoce, provavelmente, né? Tem laranja, erva doce, pau de canela. Não deve ser mau essa bebida. Obrigado pela dica, também vou experimentar um dia destes. A Mabília consegue. Olá, Fernanda Pereira. A Maria Isabel, a minha não fez desmame nenhum, a médica, né? Foi com a ajuda de Deus. Pronto, também funciona. Temos que ser nós a querer, não é? Primeiro que tudo temos que ser nós a querer. E depois ir à procura das soluções.
Olá, Adília. A Fernanda Pereira diz que falar é fácil. Não sei o que é fácil, Fernanda. Ou fácil ou difícil, está sempre na nossa cabeça. Quando nós pomos na cabeça que não conseguimos, nós temos razão, não conseguimos. Não vale a pena nem sequer tentar, porque já pusemos na cabeça que não conseguimos. E se nós pusermos na cabeça que eu não gosto, eu não sei o quê, mas eu vou tentar encontrar uma maneira de conseguir, muda tudo. Tá? É a maneira como nós falamos connosco é que faz toda a diferença. Está bem, Fernanda? Eu também leio uns livros de psicologia e sei que é assim. Eu também já estive desse lado e também já fui doente e também já pensei dessa maneira. E por isso é que eu nunca tinha nada de jeito na minha vida e achava que a culpa era... que tudo o que acontecia à minha volta era tudo culpa dos outros. Nunca punha a culpa em mim próprio. E eu passei a pôr a culpa em mim próprio e à procura de soluções. Está bem, Fernanda? Foi isso que eu fiz. Em vez de ver televisão, passei a ler livros. Pronto. A maior parte das pessoas prefere ver televisão. Infelizmente, não sei se é o seu caso, não. Estou só a falar da minha experiência pessoal, tá? E das pessoas que eu já ajudei, eu sei que é assim. Tem a ver também com a parte chama-se em inglês mindset. Nós temos que querer, se nós pomos na cabeça que não é fácil, não é, nunca vai ser. Fácil ou difícil. Eu tenho um filho que vai fazer 9 anos, em que eu lhe ensinei, e se alguém lhe disser que é difícil, a primeira coisa que ele responde é aquilo que aprendeu com o pai, que é... não existe fácil nem difícil. Existe treino, prática. Tá? Pilotar um avião é fácil ou difícil? É difícil. É difícil não. A gente é que nunca aprendeu. Se a gente aprender, se alguém nos ensinar, se nós tivermos vontade de aprender, nós conseguimos aprender a pilotar um avião. Da mesma maneira, conseguimos aprender a atar uns atacadores. Tá? Porque existe pressão social para que uma criança aprenda a atar os atacadores sozinha. E ela consegue. E as crianças, é uma grande lição, as crianças, nós adultos é que nos bloqueamos. Porque nós, quando somos crianças, nós não somos assim. Nós queremos experimentar coisas novas e vamos à procura e aventuramos e vamos procurar soluções. Quando chegamos a adulto, perdemos esta parte da criança. Infelizmente, é assim. Tá? Já estamos a sair do tema. Não, Maria Pinto, não é o gengibre e o açafrão não são iguais. Aparentemente, a raiz... parece igual por fora, tá? Tem umas formas diferentes, mas por fora parece igual. Tá? O gengibre tem uma cor, o açafrão tem outra. Tá? É só isso que eu quero dizer. Nem sequer o sabor tem nada a ver uma coisa com a outra. Tá bem? E o gengibre também é um alimento ótimo para nós usarmos todos os dias. Joaquina, manda uma mensagem se quiser, se estiver mesmo com vontade de largar isso. Não é assim tão difícil. É preciso reforçar o corpo. Tá? Mudar meia dúzia de coisas na alimentação, beber mais água e isso consegue-se fazer. Olá, Margarida. Olá, Joana. Boa noite. Olá, Pedro Feio, Gustavo Monteiro. Nada, Minela. O gengibre é picante, também a pimenta é picante. Tá? E há algumas coisas picantes na nossa vida que são muito boas. Não vou entrar em pormenores, está bem? Olá, Margarida. A Elizabeth bebe aloe vera com açafrão. Muito bem. É ótimo para o sistema digestivo. Já vamos lá. E o aloe vera também. Obrigado também. Ok. Não consegue. Se não... Alberta, se já pôs na cabeça que não consegue, nunca vai conseguir. Tá? Há montes de coisas que eu também não conseguia e que agora consigo. Porque eu, em vez de dizer que não consigo... eu fui à procura de soluções, como é que eu posso conseguir? Se isto é assim tão bom, como é que eu posso conseguir? Tem sempre a ver com a maneira como nós falamos connosco próprios. Tá? Eu dizer eu não consigo, não ajuda em nada. Ajuda a não conseguir nunca. É só isso que ajuda, mais nada. Olá, Sandra Neto, Nuno Caldeira, Mara Mineiro, sejam todos bem-vindos. Obrigado, Anabela. Diz que eu sou um amigo fixe, beijinhos, beijinhos também. Querer é poder, é isso mesmo, Carla Reis, é isso mesmo, querer é poder. Nós passamos a vida a dar desculpas para... Eu vejo tanta gente a queixar-se da vida, com tanta oportunidade à volta delas que podiam transformar a vida, e não querem, preferem ver televisão, preferem alimentar a cabeça com coisas negativas, esse tipo de coisas. Eu também saí da escola e achei que nunca mais... estava farto de professores e que nunca mais queria aturar professores nem nada. E o problema estava em mim.
Porque se eu estou aqui hoje a fazer estes vídeos para vocês, é porque eu mudei a minha maneira de pensar e comecei a ler livros e a estudar e a tirar cursos e a ir a formações com médicos, etc., para aprender estas coisas, porque eu queria. Porque eu queria. Só isso. Eu tirei da cabeça o não consigo e fui à procura de soluções. E no princípio é extremamente difícil. É mudar hábitos. Mas a gente treina e vai ficando melhor. É assim qualquer coisa na nossa vida. Somos nós adultos que nos limitamos a nós próprios. Aqui a Minel está a dizer que desde que falou comigo, deixou de tomar 4 antidepressivos e agora só toma 1. Obrigado, Minel, pela partilha. Exatamente, Elizabeth. Não é uma questão de fácil ou difícil. O que interessa é que é possível. Se a gente disser que não consegue, nem sequer tenta. Pronto, é só isso. Mais nada. Força de vontade, é isso mesmo. Boa noite a quem chegou. Temos que continuar, senão o vídeo fica grande demais, que é o costume. Já está, né? Já está grande demais. Outro benefício do açafrão é melhora a aparência da pele. Tá? Nós ficamos com uma pele mais agradável, aspecto mais jovem. Tá? Por exemplo, ajuda a controlar a glicémia, que é o nível de açúcar no sangue. É excelente para diabéticos. É excelente para quem não quer ser diabético. Tá? Ajuda a controlar os níveis de açúcar no sangue. É ótimo. Ajuda a controlar o peso. É ótimo para quem está com peso a mais e quer ajudar e quer perder peso. Não é só comer açafrão e comer gelados e tudo o que engorda logo a seguir. Não é isso. Mas para quem quer mudar a dieta e fazer algumas coisas e perder peso, o açafrão, como é um alimento quente, ajuda neste processo também, por exemplo, da perda de peso. Ajuda a manter o peso, a controlar o peso. Ajuda a não aumentar tanto e até mesmo para quem tem pouco peso, também pode ajudar a aumentar. Tá? Não é o açafrão que vai fazer perder peso. Tá? Ajuda a controlar o peso. Tem a ver com isto. Outra das coisas que ajuda bastante é nas inflamações do intestino. Muitas pessoas têm muitos problemas hoje em dia de intestinos. Eu também. O açafrão tem um poder anti-inflamatório. Tá? Tudo começa com inflamações. As inflamações do intestino pode dar diarreias, pode dar dores, pode dar origem a cancros, pode dar origem a prisão de ventre, pode dar origem a uma série de coisas. O açafrão, existem estudos que mostram exatamente isto. Ajuda a diminuir as inflamações do intestino, nomeadamente o síndrome do intestino irritável, que muita gente tem hoje em dia, devido àquilo que anda a comer. Tá? Outro benefício, ajuda a controlar os níveis de colesterol. Tá? Estão aqui algumas pessoas a dizer que não conseguem o gengibre, não conseguem o açafrão, mas conseguem tomar drogas que não fazem nada, só fazem ainda mais mal, que o médico disse para reduzir o colesterol. Tá? E não é preciso nada disso, o colesterol até pode estar mais alto do que aquilo que nos dizem, segundo o médico que lançou o primeiro comprimido para o colesterol no mundo, que é o Dr. Laia Ribeiro, as estatinas, tá? É possível, o colesterol, isto é tudo uma questão de dieta, mais nada, dieta. Tá? Dieta é aquilo que a gente come, não é a dieta para emagrecer ou para engordar, é aquilo que a gente come no geral, é diminuir o que nos faz pior e aumentar o que faz melhor. É assim que se controla o colesterol. E não é só o colesterol, é a maior parte das doenças. É isso que nós temos que fazer. Tá? Estes são os benefícios principais. Tá? E eu agora vou falar de um estudo científico que saiu no British Medical Journal, que é um jornal do Reino Unido, médico, tá? em que isto saiu no dia 16 de maio de 2019, faz hoje exatamente 2 meses, hoje é 16, não é? Se não estiver enganado, acho que é 16 hoje. Pronto. Dia 16 de março, peço desculpa, foi no dia 16 de março de 2019, foi publicado neste jornal médico, houve uma senhora, uma mulher de 67 anos, com um mieloma, para quem não sabe o que é um cancro no sangue, tá? Que provoca muitas dores fortes, estragos nos nervos, nos tendões, etc. Muito cansaço e também provoca muitos estragos nos ossos. Tá? Isto é científico, saiu há 2 meses no jornal e ela começou a usar
porque, sabia, porque viu que era bom para as dores, foi por isso, e ela começou a usar, salvo erro, 8 miligramas por dia, à noite, antes de dormir, assim uma coisa do género, não terei os pormenores todos. O que é certo é que ela agora foi fazer análises e o sangue está normal, não há sinal de cancro, tá? Agora, isto não é a primeira coisa que eu vejo sobre o cancro, sobre alimentos, não é a primeira vez que eu vejo nada disto, tá? Agora só quero que vocês entendam uma coisa. Para que isto seja testado e para que os médicos, um dia, a gente chega ao posto médico e tem um cancro, toma açafrão. Para que um dia os médicos digam isto, que eu duvido que vá acontecer, isto tem que ser avaliado, testado em larga escala, ou seja, em muita gente. Mas isso custa milhões. E os compostos naturais, ou seja, tudo o que é da natureza, não pode ter uma patente. E como não tem uma patente, não há ninguém que queira investir dinheiro, milhões, numa coisa destas. Porque, senão, porque nunca vai recuperar os milhões. Tá? É por isso que isto nunca vai aparecer, a não ser que seja um médico naturopata ou um médico fora do sistema que fale da maneira que eu estou a falar. Tá? Portanto, eu duvido que isto alguma vez vai acontecer. Oxalá eu esteja errado, tá? Mas eu duvido que alguma vez isso vai acontecer, tá? Portanto, não vai ser fácil arranjar alguém que tenha milhões que queira investir para perder o dinheiro. Porque, como não há patentes, toda a gente depois pode copiar. Ou seja, ele perde a fatia do mercado que uma patente, quem faz uma patente, durante 17 anos, ninguém pode copiar aquilo que a patente diz. E isso não dá lucro. Tá? E isto, o mundo funciona tudo à base do lucro. Tá? E como a medicina química é tudo coisas que não existem na natureza, é tudo feito em laboratório, não existe na natureza, e aí dá para criar patentes, e aí dá para ganhar milhões, bilhões e até trilhões, tá? Que é um grande negócio, o negócio da saúde. Tá? Portanto, para quem quer ter um bocadinho mais de saúde, podem usar açafrão. Podem e devem. Tá? Diminui coágulos no sangue, reduz a depressão, diminui inflamações e dores, melhora a aparência da pele, ajuda a controlar o açúcar no sangue, a controlar o peso, diminui as inflamações do intestino, ajuda a controlar o colesterol e, cientificamente, 16 de março deste ano, saiu este estudo com uma senhora que só queria ter menos dores e quando deu por ela, o mieloma desapareceu. O cancro no sangue desapareceu. Tá? Provavelmente não foi só isto que ela fez, deve ter feito outros hábitos, tá? Mas uma das coisas que ela fez foi isto e isto foi publicado por um ou dois médicos que estavam a segui-la. Tá? Isto é um jornal médico. Está bem? Espero que tenham gostado. Espero que, em vez de dar desculpas, que arranjem soluções. Está bem? A Carla Duarte diz que ainda hoje fez uma omelete de açafrão com gengibre, salsa, espinafre e hortelã. Deve ser bem bom. Só falta saber qual foi o óleo que usou para fazer essa omelete. Ou se foi numa frigideira antiaderente sem óleo. Tá? Isso é outro problema. Não é para falar hoje. Olá, Canoca, olá, Maria Daniela. Grande abraço que estava aí para o Reino Unido. Olha, não sei se ouviste, mas acabei de falar agora de um estudo aí do Reino Unido. Grande abraço para vocês. Está aqui a minha Bíblia também a dizer que há um mês que começou a ter a minha ajuda, já deixou de tomar muitos comprimidos, só toma 1/5 daquilo que tomava à noite para dormir. Obrigado, minha Bíblia, pela partilha. Estas pessoas precisam de saber que existem soluções. É isso mesmo. É para quem quer. O não é fácil, o não consigo, não ajuda nada a ninguém. O que interessa é que é possível para quem quer. Lá, Mário Mineiro, um abraço. Pronto, Joaquina, se não tem força, não vale a pena sequer pedir-me ajuda. Não vou conseguir ajudá-la. Se não quer, não vou conseguir ajudá-la. Isto é só mesmo para quem quer. Mas de qualquer forma, desejo que as melhoras. Isso mesmo, pensar positivo. O Mário Mineiro diz que toma açafrão com óleo de coco e canela.
de manhã e adora. Muito bem, Mário. Obrigado pela partilha também. A Lucília também não bebia água. Agora já bebe, esforçou-se, já consegue beber 2 litros sem esforço nenhum. É tudo uma questão de hábito. É tudo quando a gente quer. Quando a gente não quer, dá a desculpa. Ai, não consigo, é difícil. E nem sequer tenta. Ou tenta uma vez e desiste logo. É isso mesmo, Helena. É mais uma coisa que pode adicionar. Sim, são estas pequeninas coisinhas. Não custa nada a gente adicionar açafrão à comida. Nada. É só mais uma coisa saudável, como diz aqui a Maria Pinta. Só adicionar mais uma coisa saudável. Olá, Mário Amalfitano. Um grande abraço. Carlos Lanhos, bem-vindo. José Flamino, bem-vindo. Não vão dizer de certeza. Pois é isso mesmo, Adriana Ribeiro. Não vão dizer. Há muito dinheiro em jogo. Não são milhões, são bilhões e trilhões. É o que a indústria farmacêutica fatura. Tá? Só o negócio do cancro são não sei quantos bilhões, já não me lembro agora os números. Tá? Cada um faz aquilo que quer. A vida é tudo feito de opções. É isso mesmo. É isso mesmo, Lourdes. Rita, quanto mais doenças a gente tiver, alguém ganha dinheiro com isso. E se a gente falar de alimentos que ajudam a melhorar e não sei o quê, que as pessoas podem fazer gratuitamente, só mudar aquilo que comem, beber mais água, deixar não sei o quê, isso não dá lucro a ninguém. Nem sequer à indústria alimentar. Né? Nem sequer à indústria alimentar. Deixar de beber leite, deixar de comer coisas com açúcar, isso não dá lucro a ninguém. Portanto, nunca vai haver esse tipo de informação oficial. Isso nunca vai acontecer. É a minha opinião. Oxalá eu esteja enganado. Eu vou voltar a dizer. Oxalá eu esteja enganado. Eu já estou nesta área há 21 anos. Eu vejo tudo a ficar pior. Não vejo nada a melhorar. Em relação à alimentação, em relação à indústria dos médicos, esse tipo de coisas. Tá? Eu gosto de tudo o que é alternativo. Eu também, se for preciso, também vou aos médicos. Mas vou à medicina chinesa. Vou naturopatas. Vou osteopatas, quiropatas. Vou a outro tipo de médicos. Porque eu indo ao médico normal, foi o que eu fiz a minha vida toda. Só saio de lá com remédios para remediar. Eu não quero remediar. Eu quero é andar bem. Boa noite, Maria Rosário Medeiros. É isso mesmo, a Bíblia. Não há melhoras. E não há ao cancro, nem para a fibromialgia. Aliás, ainda hoje eu vi qualquer coisa que ia alguém à televisão, ou ontem ou hoje, que ia alguém à televisão falar sobre fibromialgia. E vocês, doentes de fibromialgia, ninguém gostou do que ouviram dizer, pois não? Pois não. As coisas boas não passam na televisão. Eu tive para fazer um comentário a dizer que quanto mais televisão vocês virem, pior vão ficar. Porque não vale a pena ver a televisão. É um negócio também como outro qualquer, tá? É a minha opinião. Só apenas. Olha, está aqui o Gustavo Monteiro a dizer que ouviu aquilo que eu acabei de referir, do estudo que saiu no British Medical Journal. Tá? O Gustavo é aqui da minha terra, mas vive no Reino Unido há uns anos, mais a família, e ele está a dizer, ele está lá e diz que também conhece a publicação. Um grande abraço, Gustavo, obrigado também por teres partilhado. Eu sei, Mabília, eu sei. Adriana, numa ervanária, está bem? Leite de coco numa ervanária. Pode ser que haja em supermercados, eu não sei. Aí no país onde vivo também não sei se há, mas nas ervanárias normalmente há. Eu compro aqui numa ervanária. Olá, Alex, José, Sana Oliveira. Obrigado, Minel, pela partilha. Minel está cheia de força de vontade e diz que eu também a motivei. Sim, Minel, é verdade, eu também ajudo a motivar, mas eu só o fiz porque eu vi, também já tenho muitos anos de experiência, né? Eu vi que a Minel queria ficar boa, que quer ficar boa. Como quer, eu ajudo, dou-lhe as dicas, mudou meia dúzia de coisas na alimentação e está melhor. Minel, amanhã sempre vamos conversar aqui em público sobre mais pormenores sobre isso? Espero que sim, como tínhamos combinado, está bem? Pois é, Adriana. Às vezes mais vale não ir a certas coisas. Boa noite, Odete. Olá, Ana Cristóvão. E Newton Marques. Bem-vindos a todos. A Lourdes diz que havia de haver muitas pessoas como eu. E há. Em português é que não.
Mas há pessoas como eu, e até médicos, que falam estas coisas na internet, no Facebook, noutras redes sociais, no YouTube. Tá? Em português não há muito, não. Eu tive o privilégio de estudar inglês na escola, e não tenho um inglês perfeito, mas o facto de eu estudar coisas em inglês, até o meu inglês melhora. Eu também posso dar aquela desculpa. Mas eu não sei bem inglês, não vale a pena. Eu não consigo, né? Que é aquilo que a maior parte das pessoas me diz às vezes. Mas esse site está tudo em inglês. Desistem logo antes de tentar, tá? Se nós ouvirmos, se nós lermos coisas em inglês, mesmo que a gente não perceba tudo, o nosso inglês está a melhorar, tá? E o meu inglês está muito melhor agora do que quando eu saí da escola. Porque eu, principalmente nos últimos anos, tenho estado sempre a estudar coisas. A maior parte dos médicos que eu sigo falam inglês, tá? A maior parte do que é bom é estrangeiro. E só há um português que eu ouço, que é o Dr. Lai. Português não, que fala português, que é o Dr. Lai Ribeiro. Tá? É o único que eu gosto que fala português. Tirando isso, só aprendo com outro tipo de médicos estrangeiros. A maior parte são naturopatas. A maior parte também veio da indústria farmacêutica, não estavam satisfeitos. Tá? É como eu também. Fui uma pessoa doente, sempre cheia de remédios. Chegou a uma altura da minha vida que conheci um caminho diferente. Os meus problemas começaram a melhorar e eu apaixonei-me por esta área e fui atrás da informação. Quis aprender e quis perceber e porque eu nunca tinha ouvido falar nada destas coisas. Né? Não conhecia caminho nenhum diferente. Eu só sabia ir ao médico e, pumba, toma lá mais remédios. E estava sempre tudo a piorar. Pronto. E foi realmente uma mudança tão grande, tão grande, tão grande que eu tive em tudo, que, pronto, apaixonei-me por isto. Então, e comecei a ajudar outras pessoas também, etc. Pronto. Surgiu assim do nada. Eu tenho um curso de gestão de recursos humanos, que é equivalente ao 12º ano, nem sequer é um curso superior, tá? Eu nem faço ideia o que é que eu estaria a fazer neste momento se não fizesse isto. Porque não há nada como a gente fazer aquilo que gosta, né? E isto foi uma coisa que surgiu por acaso. Por isso é que eu digo muitas vezes, ainda bem que eu fui doente muito tempo e que já tive várias experiências de doenças. Ainda bem, porque isso é que me deu a mudança do muito doente para o pouco doente, ou quase nada doente, é que me deu o gosto destas coisas. Tá? Nada acontece por acaso, também acredito nisso. Obrigado, Lourdes, pelo comentário. Olá, quem chegou. É isso mesmo, Helena. Isto quem quer consegue. Existem soluções para tudo. A natureza tem tudo. Tá? Às vezes há casos muito complicados que já me apareceu aqui um caso, ou 2, ou 3, de pessoas que estão muito aflitas com problemas, querem ajuda, e eu também não consigo. Também não faço milagres. Mas, no geral, seguindo meia dúzia de recomendações de alimentação e usando um suplemento bom, no geral, toda a gente diz que se sente melhor. Tá? É isso que acontece. É isso mesmo, Elizabeth. Mete-se um tradutor. Quando a gente... Lá está, Elizabeth. Quando a gente quer... Quando a gente não quer, dá uma desculpa. Não é fácil, não consigo. Esse tipo de desculpas que nós damos para nós próprios. Quando a gente quer, a gente vai procurar soluções. Eu não sei inglês nem chinês. Eu meto o tradutor. Eu também não sei chinês nem japonês. Mas já estive a ver coisas científicas em japonês. Eu me pus um tradutor. Tá? Ficou mal traduzido, mas deu para ficar com uma ideia no geral do que é que estava lá a dizer. Também faço isso. Eu também nunca aprendi japonês, nem sei escrever japonês, nem sei falar japonês. Só sei dizer arigato, que é obrigado, não sei mais nada. Não sei dizer bom dia, nem boa tarde, nem boa noite. Só sei dizer arigato. Então, tá? A gente quando quer, as soluções aparecem. Quando a gente não quer, dá a desculpa. É isso mesmo. Joaquina. A Joaquina é que tem que querer mudar. Eu vejo na forma como escreve que está a duvidar de si própria. Talvez por experiência própria de já ter tentado e não ter conseguido. Tá? Não tenha medo de pedir ajuda. Isso não custa, é mais fácil do que o que parece. Só que já tentou à sua maneira e não conseguiu. Tá? Às vezes é meia dúzia de coisas que é preciso mudar para o corpo começar. Uma delas, a principal, é beber mais água. Tá? É muito importante. É o hábito número 1. Às vezes são coisas tão simples... E as pessoas não conseguem porque não bebem água, por exemplo. É uma das coisas que eu mais vejo as pessoas a queixarem-se.
de não conseguir mudar, de não ter mais saúde. E eu vejo sempre, 90% das pessoas não bebem água suficiente. Eu também era uma delas. Eu sei que é verdade. Ok, Minel, se não puder ser amanhã, não faz mal. Mas avise-me só. Está bem? Se puder ser amanhã, pode. Se não puder. Olá, Cecília. A Cecília está a dizer que melhorou a alimentação também. Que está a aprender comigo. Obrigado, beijinhos. Beijinho, de nada. Quando a gente quer, quer. Quando não quer, dá uma desculpa. Obrigado a todos. Beijinhos a todos. Obrigado a todos pelos corações, pelas partilhas, pelas dicas. Por tudo. Espero de alguma forma poder ajudar. Eu sei que ajudo, mas o objetivo é que cada vez mais gente vá vendo, mudando algumas coisas e depois queira também partilhar em grupo. A Minel é uma pessoa que mudou algumas coisas há uma semana ou duas atrás, apenas, em que eu falei com ela ontem, e ela está muito melhor numa série de coisas. Tá? E eu pedi-lhe para entrevistar, mas não tenho a certeza se pode ser amanhã ou não. Tá? Se por acaso a Minela amanhã não puder, amanhã temos aqui uma sessão de perguntas e respostas, como é hábito, à sexta-feira. Vocês trazem as perguntas e eu dou as respostas. Que eu acabo sempre por fazer, né? Vocês fazem perguntas no vídeo e eu acabo sempre por responder. Quase todas. Mas se por acaso ela puder amanhã, eu faço uma entrevista com ela, ela vai dizer como é que estava, o que é que mudou na alimentação e como é que está. Só isso que a gente vamos conversar. Para vocês, é preciso que as pessoas vejam que mudar meia dúzia de coisas na nossa alimentação é o suficiente para melhorar alguma coisa. Tá? É o suficiente. A natureza tem tudo, é o que nós precisamos, é mais nutrientes, menos venenos, mais contacto na natureza, pé no chão, apanhar sol, meditação, rezar, seja aquilo que for, coisas simples que nós podemos fazer que ajuda o corpo a funcionar melhor. É só isso. Beijinhos e abraços, até amanhã às 21 horas aqui no Facebook. Tchau, tchau, obrigado a todos.